Olá, este é o Dr. Grande. A pergunta de hoje é: posso analisar o caso de Richard e Sherry Spencer? Lembrete, não estou diagnosticando ninguém, apenas especulando sobre o que poderia estar acontecendo em uma situação como esta. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se no canal e considere me apoiar no Patreon. O link para o Patreon estará na descrição do vídeo. Primeiro vou analisar o contexto deste caso, passar para a linha do tempo do crime e depois oferecer minha análise. Richard Spencer nasceu nos anos 70 e viveu na Inglaterra. Quando ele tinha 9 anos, sua mãe morreu de câncer. Em 2000, Richard conheceu Sherry, uma mulher de 22 anos. Eles começaram a morar juntos. Em um determinado momento, eles moravam em Londres. Em 2009, eles viajaram para a Tailândia e se casaram. Richard tinha um bom emprego, onde ele ganhava 6 dígitos. Sherry trabalhava para o Serviço de Prisão e Liberdade Condicional de Sua Majestade. Ela era uma gerente de projeto envolvida com estratégia e desempenho. Eventualmente, o casal acabou em Bubwith, cerca de meio quilômetro ao sul de York. Eles moravam em uma casa de 7 quartos. O casal teve uma filha em 2015 e teria mais 2 filhas. Agora, passando para a linha do tempo do crime, Richard falou sobre suas experiências com sua esposa Sherry em um documentário intitulado Minha Esposa, Minha Abusadora, As Filmagens Secretas. Esse documentário passou no canal 5 do Reino Unido. De acordo com Richard e outros apresentados no documentário, aqui está o que aconteceu durante seu tempo com Sherry. No começo do relacionamento, Sherry era agradável em 95% do tempo. Porém, com o tempo ela ficou violenta. Sherry consumia muito álcool. Às vezes, ela bebia 3 garrafas de vinho por dia. Antes de finalmente recorrer à fertilização in vitro, o casal tentou ter filhos por um tempo sem sucesso. Esperando aumentar suas chances de engravidar, Sherry começou a pedir mais sexo. Richard achou o sexo desprovido de amor e começou a temer a atividade. Como uma forma de insultá-lo, sua esposa o acusou de não ser um homem. Enio lembrava que ele falhou em engravidá-la. Durante um incidente em abril de 2020, Sherry atingiu Richard no ouvido com uma garrafa de vinho. Mais tarde, ele reclamou para ela que seu ouvido doía muito. Ela ordenou que ele parasse de falar sobre isso e o socou naquele mesmo ouvido. Richard estava com muita dor e implorou para ela parar. Neste ponto, ela o chutou no ouvido, causando ainda mais agonia. Sherry ameaçou quebrar um espelho no banheiro, se cortar com o vidro e acusar falsamente Richard de atacá-la. Uma ordem de restrição contra ele seria o próximo passo e ele seria excluído da família. Para provar que falava sério, Sherry foi até uma janela e gritou frases como "Richard, pare de me bater", para que os vizinhos ouvissem. Sherry afirmou ser mais inteligente que Richard e que ele jamais poderia vencê-la. Em outro caso, Richard sentava no chão do quarto do casal. Normalmente, ele teria se sentado na cama, mas sua esposa não deixou, insistindo que ela tinha pago pela cama, então era dela. Ela entrou no banheiro por um momento e saiu. Neste ponto, Sherry defecou na cabeça de Richard e disse: "Limpe minha sujeira". Em outro momento, Sherry ameaçou Richard com uma faca na garganta. Além desses incidentes, Sherry maltratou Richard muitas outras vezes. Alguns exemplos: Sherry quebrou ovos na cabeça de Richard e os esmagou em seu rosto. Sherry insultou Richard dizendo que ele era um vazio sem senso comum e que todos estavam cansados dele. Para fazer qualquer coisa artística ou criativa, Sherry disse a uma de suas filhas que Richard era um homem pequeno e horrível e que eles se livrariam dele em breve. Certa vez, Sherry mandou sua filha dizer aos vizinhos que o pai era um homem desagradável. Houve várias ocasiões em que Sherry esbofeteou, socou e chutou Richard. Ele frequentemente se acovardava e tentava proteger o rosto. Segundo um vizinho, Sherry urinou no assento do carro da família Spencer e danificou os pneus do carro com uma faca. Richard tinha câmeras em um quarto e em uma sala de jogos de sua casa. Essas câmeras capturaram Sherry maltratando Richard ao longo dos anos. Além disso, Richard gravou usando seu celular
e tirou fotografias das lesões que sofreu de Sherry o atacando. No total, Richard acumulou 36 clipes de vídeo, 9 gravações de celular e 43 fotografias de suas lesões, depois de compartilhar alguns vídeos com um amigo. Seu amigo foi à polícia sem a permissão de Richard e mostrou a eles os vídeos. Em junho de 2021, Sherry foi presa e imprudentemente decidiu falar com a polícia. Aqui está o que ela disse a eles. Sherry alegou que Richard havia consumido álcool, era insuportável como marido e a arrastou pelos cabelos. Ela reconheceu ser essa agressora algumas vezes, mas argumentou que também era vítima, como se a ofensa fosse mútua e equilibrada. Para explicar as marcas de mordida no corpo de Richard mostradas nas fotos, Sherry disse que eram de natureza sexual. Quando perguntada se poderia apresentar fotos de suas lesões, como Richard fez, Sherry disse que as deletou do seu celular. A polícia confrontou Sherry com um vídeo dela ameaçando Richard com uma faca, mas acidentalmente reproduziu o vídeo sem som. Como se vê, isso acabou favorecendo a polícia. Quando Sherry assistiu ao vídeo sem som, ela explicou que tinha a faca porque queria entregá-la a Richard. Ele havia ameaçado matá-la, então ela iria entregar a faca a ele e convidá-lo a cumprir sua ameaça. Com o som ligado, ouvia-se Sherry advertindo Richard no vídeo. Em um momento, quando ela estava se referindo ao seu comportamento, ela afirmou: "Vergonha, é preciso esse nível de violência." O áudio provou que Sherry mentiu para a polícia. Sherry foi presa, mas liberada sob fiança. Enquanto esperava o julgamento, ela insistia que era vítima. Em fevereiro de 2023, Sherry Spencer, 45 anos, se declarou culpada de 3 acusações de agressão, causando danos corporais reais. Isso foi por violência física que ocorreu em janeiro e abril de 2020. Sherry também admitiu culpa por comportamento coercitivo e controlador em um relacionamento íntimo ou familiar. Isso foi por seu comportamento entre janeiro de 2016 e junho de 2021. Ela foi condenada a 4 anos de prisão, mas poderá ser elegível para liberdade condicional em fevereiro de 2025, após cumprir 2 anos da pena. Richard seguiu em frente e encontrou um novo amor. Ele mora em Yorkshire. Ele reconheceu que foi manipulado por Sherry. Ela conseguiu convencê-lo de que ele era responsável pelo que aconteceu. O argumento dela era que o maltrato era justificável porque Richard a decepcionou. Ela o isolou e o controlou de várias maneiras. Por exemplo, ela indicou a ele o banheiro que poderia usar e o quarto em que poderia dormir. Apesar de tudo isso, Richard Spencer indicou que não tem raiva ou má vontade em relação a Sherry. Agora passando para a minha análise. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. No início do casamento entre Richard e Sherry, Richard achou sua esposa gentil, atenciosa e carinhosa, mas também possuidora de um lado sombrio. Quando ela começou a maltratá-lo, ele ficou alarmado, mas achou que melhoraria. Depois que tiveram filhos, ele pensou que Sherry melhoraria. Infelizmente, isso não aconteceu. Pelo contrário, o comportamento dela só se agravou. Após perder a mãe ainda jovem, Richard sentiu-se pressionado a conter suas emoções. Quando Sherry o provocava, ele não se irritava em resposta. Para minimizar reclamações e justificar seu comportamento, Sherry dizia a Richard que brigas entre casais eram normais. O plano dela era fazer com que ele se sentisse excessivamente sensível e mesquinho, como se estivesse reclamando de cada pequena coisa. Uma preocupação chave que Richard tinha era baseada na ameaça de Sherry de que ela o acusaria de prejudicá-la. Richard reconheceu que era fisicamente maior e mais forte que Sherry. Ele sabia que isso não pesaria a seu favor com a polícia. Sherry explorava o viés inerente do sistema de justiça criminal quanto à percepção da violência doméstica. Na maioria das vezes, os homens são os perpetradores. Assim, a polícia tende a suspeitar mais dos homens. Richard decidiu lidar com o maltratamento em vez de ir à polícia. Quando ele sabia que um ataque físico era iminente, ele trocava sua camisa por algo que resistiria melhor ao ataque, como uma camisa sem botões.
Ele usava maquiagem para cobrir os hematomas no rosto para que pudesse levar suas filhas à escola sem atrair atenção negativa. Em certas ocasiões, Richard continha Cherie após ser atacado por ela, mas isso só a deixava muito mais furiosa. Na maioria das vezes, Richard apenas se protegia quando Cherie se tornava violenta. Por exemplo, ele se encolhia em uma bola. Richard ainda tinha esperança de que o maltrato cessasse. Era tudo o que ele queria. Ele não tinha interesse em vingança ou em prejudicar a reputação da esposa. Ele só queria viver em uma casa onde não fosse um saco de pancadas. Enquanto lutava contra o dano físico e verbal, Richard estava duvidando de si mesmo e de seu possível papel no que estava acontecendo. Isso porque Cherie estava sempre lhe dizendo que era culpa dele. Ela estava manipulando ele, dizendo que ele, na verdade, estava causando as discussões. As táticas de manipulação da Cherie contra Richard eram tão eficazes que, em algumas ocasiões, ele considerou apagar os vídeos que havia acumulado. Se as filhas de Richard não tivessem presenciado o que Cherie estava fazendo com ele, Richard nunca teria falado com ninguém sobre isso. Ele valorizava seu casamento e sua família e estava disposto a sofrer se necessário. Cherie, claro, agiu na frente de suas filhas, e Richard se sentiu compelido a compartilhar suas experiências com um amigo. Isso acabou levando à prisão e condenação de Cherie. Ser separado de Cherie pode ter causado emoções mistas para Richard, como se ele estivesse ambivalente. Em um sentido, ele estava perdendo alguém que amava. Em outro sentido, havia um enorme peso saindo de seus ombros. Agora a situação não estava mais sob seu controle. Agora o sistema de justiça criminal tinha que lidar com Cherie. As táticas de manipulação dela podem ter funcionado com Richard, mas não com a polícia. Quanto a Cherie, seu comportamento é consistente com alguém que é egocêntrico, arrogante, condescendente, vingativo, enganador e que tinha um senso de direito próprio. O álcool era um elemento crucial na vida de Cherie. Isso só piorou seu comportamento. O consumo de álcool precedeu muitos, se não todos, os ataques contra Richard. Cherie se tornava agressiva e cruel quando intoxicada. Por algum motivo, Richard era o alvo e não suas filhas. Talvez houvesse alguma raiva profunda contra ele que era desbloqueada pelo álcool. Um elemento notável do comportamento de Cherie é como ela se recusou a mudar. Quando sóbria, ela estaria ciente da violência que cometia quando embriagada. Apesar de saber disso, ela beberia novamente e correria o risco de se tornar violenta. Há a impressão de que Cherie não ligava para as consequências. Ela queria beber, não importa o quê. Nada iria impedi-la. Cherie apenas aconteceu de estar com um parceiro que era não confrontacional, amante da paz e altamente vulnerável à manipulação. Isso permitiu que Cherie se safasse de seus crimes por muito tempo. Ela podia não estar satisfeita com Richard como marido, mas provavelmente estava como vítima. Pode ter havido esse sentimento para Cherie de que ela era invencível. Ela poderia fazer tudo o que quisesse, sem consequências. No final das contas, porém, Cherie simplesmente levou Richard ao limite. Todos têm um limite. Agora, passando para minhas considerações finais. Richard tinha fé que sua esposa mudaria e acreditou nela quando ela o acusou de ser o problema no casamento. Isso o manteve preso em um ciclo vicioso. Cherie acreditava que Richard nunca se oporia significativamente a ela. Seu reinado de terror seria eterno. Ambos estavam errados em suas suposições, e ambos aprenderam sobre seu erro da maneira mais difícil. Nem tudo são más notícias para Cherie. Seu trabalho no sistema prisional era descobrir o impacto da prisão nas famílias. Agora ela pode conduzir pesquisas de primeira mão através de sua jornada mágica na prisão. Esses são os meus pensamentos sobre o caso de Richard e Cherie Spencer. Utilize a seção de comentários para expressar suas opiniões e pensamentos. Eles sempre criam diálogos cativantes. Espero que você tenha achado minha análise sobre este tópico informativa. Obrigado por assistir.